Arqueólogos descobrem uma estrutura gigantesca embaixo das pirâmides do Egito. Algumas pessoas estão dizendo que eles descobriram a lendária cidade de Amenti. Você sabe o que significa isso? Melhor, você sabe quais as ligações disso com as próprias escrituras e com algo que foi retirado daqui de dentro? O catolicismo romano retirou o livro de Enoque, que fala justamente a respeito de algo como isso que estamos vendo nesse exato momento, descredibilizando praticamente todas as palavras de Enoque. E, curiosamente, foi um homem que andou com o Criador. Mais intrigante e interessante ainda é que os relatos de Enoque condizem com os relatos de Moisés, no livro de Gênesis. As cartas de Pedro e Judas confirmam o que está escrito no livro de Enoque. Mesmo assim, o catolicismo romano considerou apócrifo, fazendo com que muitas pessoas não enxerguem a verdade por falta de conhecimento. E agora, como uma matéria como essa da revista Veja, onde estamos vendo que uma descoberta gigantesca está ocorrendo ali no complexo de Gizé, embaixo das pirâmides do Egito, a verdade começa a ser revelada. Descoberta de cidade subterrânea, eles colocam entre aspas, sob pirâmides do Egito, divide cientistas. Por que está dividindo cientistas? O que realmente aconteceu e o que realmente acharam? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Lembrando que amanhã, dia 27, pontualmente às 20 horas, eu estarei fazendo uma live completamente gratuita. As 100 primeiras pessoas que entrarem na live estarão aprendendo junto comigo como utilizar uma nova ferramenta que está chegando em abril no Brasil, o TikTok Shop, algo que revolucionou o mercado de e-commerce nos Estados Unidos no ano passado, criando novos milionários, pessoas que começaram do zero. Como você pode implementar essas estratégias aqui no Brasil e literalmente dar um rumo totalmente diferente à sua vida. Quer participar? Clica nesse link que está na descrição, faz o seu cadastro gratuito e amanhã, dia 27, pontualmente às 20 horas à noite, as 100 primeiras pessoas que entrarem estarão junto comigo, aprendendo, entendendo como isso funciona e podendo dar um rumo completamente diferente à sua vida nesse ano de 2025. Conhecimento não tem preço e é muito importante isso. Melhor, eu vou fazer isso de graça, tá? A Veja colocou para nós aí, então, isso que você está vendo de certa forma aqui. Esse videozinho que está passando aqui, na verdade, é uma ilustração daquilo que esses arqueólogos entenderam com essa outra imagem completamente distorcida que você está vendo. Pois eles utilizaram, conforme a própria matéria está dizendo aqui, uma técnica de radar de alta frequência semelhante àquelas utilizadas para mapear o fundo do mar. E de acordo com uma certa experiência deles, eles acreditam que existem esses cilindros, tá? Esses cilindros que têm aproximadamente aí 2.000 metros de profundidade, podemos dizer assim, entre a terra e o subterrâneo. É algo muito grande. Abaixo desses 8 cilindros existem estruturas em forma de cubo, ou seja, câmaras cúbicas com 80 metros cada, e não se sabe o que existe ali por perto. O que estão dizendo, por exemplo, aqui nessa reportagem da Veja, é que eles, os autores, sugerem que o local poderia ser relacionado a salas de Amenti. Por que eles estão, de certa forma, indo de encontro com alguns arqueólogos egípcios, como mostra aqui no topo da matéria? Porque, a princípio, os próprios egípcios não querem que essas informações vazem ao mundo. Muitos deles sabem o que é que está acontecendo por ali. Esses arqueólogos, suecos e italianos, não são marinheiros de primeira viagem. Há alguns anos atrás, eles já fizeram outras descobertas como túneis, câmaras que até então não haviam sido reveladas ao público, dentro, principalmente, da maior pirâmide do Egito, essa pirâmide central. Agora, embaixo dessa estrutura, principalmente embaixo dessa aqui do lado direito, nós estamos vendo que existem esses 8 cilindros, né, embaixo da pirâmide de Khafre, aonde temos algo realmente estranho. Não tem como prever exatamente se são cilindros, não tem como prever como eles estão dizendo. Isso daí é algo que eles nem mesmo documentaram ainda, mas estão na mente deles criando, de certa forma, essas imagens. Porque, de acordo com a experiência deles. Porém, as imagens que eles têm é algo completamente distorcido, como você está vendo aí. Mas o que é interessante observar?
Eles mesmos sugerem que encontraram salas de Amente. A princípio, o que significa isso? De acordo com a própria tradição egípcia, esse reino lendário debaixo da terra faz referência às tábuas de esmeralda de Thoth, um deus egípcio. Quando nós olhamos para as escrituras, principalmente olhando ao livro de Gênesis, quando falamos de Gênesis 6, a escrita de Moisés deixa muito claro para nós que algo aconteceu no início da humanidade, logo ali após a criação, aonde os filhos de Deus olharam aos filhos dos homens e ao mundo ao redor, observando que nesse mundo onde existiam filhos de homens e mulheres, essas mulheres eram muito bonitas. Cobiçando-as, esses filhos de Deus, que eram anjos, tomaram o formato de corpos humanos, corpos de homens, e vieram a ter relações com as mulheres. O nascimento entre um anjo e uma mulher resultou em uma anomalia genética, conhecida como Néfilins, que foram pessoas gigantescas. O Criador, olhando essa situação, ficou realmente irado. Esses anjos se rebelaram do plano celestial e acabaram ficando presos nesse plano material, aqui onde nós estamos. Esses anjos, eles ensinaram muitas das coisas aos homens que não poderiam ser ensinadas, ou seja, um conhecimento proibido. E muitas das coisas auxiliaram, até mesmo no início dessas civilizações, a que eles conseguissem avançar de uma forma muito rápida. Esses ensinamentos, de certa forma, também iraram ao próprio Criador. Então, quando falamos de tradições egípcias, por exemplo, tradições antigas, que se referem a esses deuses, nós, muitas das vezes, podemos observar que eles estão falando de anjos caídos, considerando eles seres super inteligentes, altamente inteligentes, com um conhecimento muito maior do que os seres humanos. Os homens acreditaram que eles poderiam ser deuses, os deuses antigos. Então, quando olhamos para isso, sabemos que existem interferências desses anjos caídos. O livro de Enoque continua a história de Moisés, aqui em Gênesis, contando o que aconteceu. Mas o que está escrito nessas tábuas de esmeralda do deus egípcio Thoth? Ele diz assim nelas: eu construí grandes salões de Amente, para que eu pudesse morar na terra até o fim dos tempos. Naqueles salões, as almas dos grandes sábios descansam em sono etérico, prontos para despertar quando o mal ameaçar a terra. Estão dizendo que estão dormindo e ficando na terra porque realmente eles querem, descansando, esperando para acordar quando o mal alcançar a terra. Ele aqui se coloca como alguém que construiu isso ali embaixo para que ele descansasse até o dia correto. Já o livro de Enoque nos diz outra coisa. O livro de Enoque, no capítulo 10, por exemplo, deixa muito claro para todos nós que o Criador mandou o arcanjo Rafael ir de encontro ao líder desses anjos caídos. Nós tínhamos em torno de 200 anjos caídos. O líder deles chamava Azaziel. Então, o Criador ordenou ao arcanjo Rafael que fizesse uma batalha contra eles. Houve uma batalha de anjos, onde Rafael amarrou Azaziel, o líder dos anjos caídos, e de acordo com o livro de Enoque está assim: amarra Azaziel, isso é a ordem do próprio Criador ao arcanjo Rafael, tá? Amarra as mãos e os pés de Azaziel, lança-o na escuridão. Abrindo um buraco no deserto que está em Dudael, lança-o nele e arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo com a escuridão. Nós estamos vendo que em um deserto chamado Dudael, aparentemente ali na região do Egito, nós vimos que uma das ordens do Criador foi colocar em um buraco na escuridão esse líder dos anjos caídos. Os outros 200 estão em outro local, de acordo com o próprio livro de Enoque, muito parecido com a Antártida, em um buraco também profundo, com pedras agudas em cima. Essas pedras estão em formato de pirâmides. É muito interessante observarmos isso aqui, porque vemos que essa história se contradiz com o relato desse deus egípcio Thoth, que aparentemente diz que ele quis se colocar lá e ficar lá até o dia do julgamento. Aqui, o Criador
prende os anjos e não tira a vida de nenhum deles. Diz que eles estarão aprisionados lá até o dia do julgamento. É o que está dizendo o livro de Enoque. O catolicismo romano considerou o livro de Enoque apócrifo. Porém, quando nós olhamos para as próprias escrituras, olhamos, por exemplo, para uma das cartas de Pedro, a segunda carta de Pedro no capítulo 2, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vocês também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando ao Criador que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Nós falamos muito a respeito do sistema religioso aqui nesse canal e de como isso daqui se cumpre, principalmente agora, na grande apostasia que estamos vivendo. O apóstolo Pedro diz assim: porque, por avareza, eles farão de vocês negócios com palavras fingidas. E você pode colocar na sua cabeça vários nomes olhando esses líderes religiosos atuais, se não todos eles, né? Sobre os quais, já de largo tempo, não se tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque, se o Criador não perdoou nem mesmo os anjos que pecaram, quais são esses anjos? Ele continua: mas lançando-os no inferno. A palavra inferno do grego significa sepultura, num buraco, certo? Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Pedro confirma o que está escrito no livro de Enoque a respeito dos anjos caídos, que também confirma a história de Moisés em Gênesis. Olhando a carta de Judas, nós temos mais uma confirmação, porque o apóstolo Judas, não o traidor, o bom apóstolo, disse assim: porque se introduziram alguns que antes já estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que se converteram em dissolução à graça do Criador, e negam a Deus, o único dominador, nosso Senhor, o Messias. Mas quero lembrar-vos que, como já uma vez soube isso, também havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra lá do Egito, destruiu aqueles que não creram. E os anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, saindo lá do plano celestial, o Criador também os reservou na escuridão em prisões eternas até o dia do grande juízo, até o dia do grande julgamento. Estamos falando da mesma história. Deserto de Dudael, um anjo caído preso lá embaixo, vivo ainda, esperando o dia do grande julgamento. Nesse momento, arqueólogos agora descobrem que existe uma estrutura ali embaixo. Eles acham que é a cidade de Amente. Na minha opinião, o que estamos vendo ali nada mais é do que uma cova, uma sepultura, um inferno, um grande buraco onde o líder desses anjos caídos está amarrado pelas mãos e pelos pés a mais de 2.000 metros de profundidade, esperando o dia do julgamento. E mexer com essas coisas é tenebroso, a não ser que esses caras queiram e saibam o que estão fazendo. Isso daí já é uma outra história. Você consegue enxergar o que estamos vendo e que está sendo revelado nesse exato momento na humanidade perante os nossos olhos? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre isso, pois ela é muito, mas muito importante. Você conseguiu compreender e juntar todos os pontos dessa história? Se sim, compartilhe esse vídeo, passe a mensagem para frente e, se for novo ou nova, inscreva-se aqui nesse canal, pois temas como esse sempre fazem com que nós possamos abrir os olhos e são muito interessantes para aumentar o nosso conhecimento cada vez mais. Valeu, pessoal, eu aguardo você no próximo vídeo.